E é claro que a família faz parte de todas as nossas conquistas profissionais e pessoais, não é mesmo? E para falar um pouquinho mais sobre a trajetória do pai, dizer como que foi todo esse despertar para uma nova profissão, hoje eu vou conversar um pouquinho com a Luísa e com a Liana, minhas amigas e colegas de profissão. Meninas, que alegria falar com vocês hoje. É um prazer enorme para nós estar aqui falando justamente sobre esse assunto que envolve, né, toda a nossa vida, a nossa infância, a nossa história. É aqui que os assuntos se unem, né? E eu acho que tem muita história por aí, né? A gente estava conversando um pouquinho antes e vocês estavam falando como foi tudo isso. Me falem um pouco de como foi todos esses anos, né? Desde pequenininha, vendo toda a trajetória do pai de vocês, ver esse mergulho na arquitetura diário. As nossas viagens de família, né, Lu? A nossa infância, elas eram diferentes das outras famílias, porque quando todo mundo nas viagens ia conhecer os museus, as igrejas, a gente também ia, mas a gente ia conhecer os projetos arquitetônicos famosos da cidade, desde pequenininha. A gente conhecia os hotéis, casas importantes de cada lugar, né, Lu, edifícios. Que legal. E querendo ou não, né, a gente cresceu nesse mundo, porque a arquitetura a gente vive um espaço, então sempre que a gente chegava em algum ambiente, algum restaurante, algum lugar, meu pai sempre teve um olhar muito apurado. E ele passava isso para nós, né? Meninas, olha aqui, vocês viram como é alto, esse pé direito, como é amplo. A gente aprendeu bem cedo o que era pé direito. Pé direito foi, sei lá, com uns 4, 5 Pé direito duplo foi uma palavra que tinha ele. Exemplo, às vezes, eu lembro uma vez, a gente era bem novinha, numa confeitaria, nunca me esqueço, Lu, tinha um vidro muito grande e o pai, olha, vocês repararam o tamanho desse vidro? Não tem emendas. Não tem emendas. Para aquela época, isso era uma coisa muito interessante, então ele sempre fazia despertar na gente esse olhar. E quando vocês escolheram a arquitetura, como que foi isso assim? Eu sempre gostei desse lado das artes, design, criação. Ele nunca falou, façam arquitetura. Nunca foi uma imposição. Eu não sei, nem me vejo fazendo outra coisa. Eu sempre gostei muito. Então, acho que desde pequena, às vezes ele estava ali fazendo uns projetos, a gente sempre ia junto, dava uma brincadinha, então foi algo que pra mim foi super natural. O pai levava muito trabalho pra casa, então à noite, naquela época era tudo na mão, o pai ainda até hoje é na mão, mas ele desenhava muito à noite, né, Lu? Eu lembro assim, eram pilhas de nanquim, com caneta colorida, com traços, então isso pra nós era o dia a dia, é natural nosso, né, Lu? Não tinha nem como escolher uma outra profissão, né? Não tinha. E o pai, assim, uma coisa legal é que ele sempre falava, assim, pra gente que quando a gente começou a fazer faculdade de arquitetura, que ele achava muito importante você sempre respeitar tudo que tem de mais legal da sua época, você ser fiel à sua época. Então, por exemplo, no seu projeto, no seu traçado, quando você faz um projeto, daqui 10 anos, alguém que olha um projeto seu vai falar, isso é o que era belo em 2023. E ele fez isso em todas as obras dele. Então, por exemplo, um projeto lá o escritório dele já tem mais de 40 anos, né? Então, um projeto dele de muitos anos atrás é aquilo que tinha de mais legal para aquela época. Ele fala a linguagem daquela época. E a gente tenta também, né, Lu, nos nossos projetos fazer a mesma coisa. E agora eu acho que é uma alegria para ele ver também, né, as profissionais que vocês se tornaram, todos os projetos maravilhosos que vocês fazem e também poder compartilhar dessa profissão, né? Fazerem juntos. Isso que é muito legal. Hoje a gente tem uma troca super legal, assim, de diária a nossa troca com o pai, é sempre. Até porque tem algumas diferenças, a gente tem as opiniões não são sempre as mesmas. E o estilo, por mais que a gente tenha a mesma base, cada um
tem um pouquinho de um lado, mas a gente sempre troca muito com ele. O pai, assim, ele tem a forma como ele resolve o projeto é fantástica, é uma coisa, é mágico. Ele pega uma planta, ele resolve, assim, é brilhante, sabe? Olha que legal. Então a gente tem esse privilégio, É um né, Lu? aprendizado diário, Sim, né? sim, sempre. diário. Eu falo, nossa, até É uma hoje escola, a gente segue aprendendo. A nossa Olha. escola não foi a nossa faculdade, a nossa escola com certeza foi o nosso pai. Ai, que legal, meninas, que alegria, obrigada por escutar, é uma honra para mim escutar um pouquinho mais e ver assim como vocês têm um amor muito grande pela arquitetura e vivem isso em família. Acho E graças que isso é ao nosso muito pai, legal. né? E é um Sem prazer dúvida. para nós, um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui falando com você sobre o nosso pai. Imagina, parabéns. A Que gente venham que muitos agradece. projetos juntos da Amém. família Seja. Bertolucci. Amém. Amém.